Olá, esperar o povo entrar aí, né? Vamos aguardar uns 5 minutinhos. Já apareceu aí uma pessoa, bem-vindo. Vamos falar sobre casamento. Aguardando o povo entrar, glória a Deus, irmão Daniel, Ana Paula, ai que lindas, vocês vão me ver, maravilhosas, eu amo vocês. Esperar entrar mais um pessoalzinho. Tô tomando chá de camomila, que eu tô muito nervosa. Olá, princesa da Mulheres Restauradas, maravilhosa. Vamos lá. Só esperar mais um pouquinho, porque eu quero fazer uma breve... Ó, de Lisboa, glória a Deus, eu tô falando de Barcelos aqui. Deixa eu só diminuir aqui, eu pus um aquecedor no meu pé. Não sei em Lisboa como tá, mas aqui em Barcelos deu uma esfriada hoje. Só que aí eu pus o aquecedor e fiquei com calor. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Roberta. Eu sou brasileira, de São Paulo. Minha formação inicial é pedagogia, eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP. Trabalhei com educação por 10 anos da minha vida e vim para Portugal para me casar, né? Sou casada há 12 anos com o Rodrigo, ele é pastor, e eu acabei indo mais para essa direção, né, ministerial. Embora sempre trabalhei muito duro aqui em Portugal, né? É muito difícil ter uma vida apenas ministerial. E, enfim, eu tava vendo uma mensagem aqui, me atrapalhei. Eu tô aqui há 12 anos e acabei indo muito para esse lado, naturalmente, do aconselhamento de casais e, enfim, né? Tem sido uma tendência natural, e aí as pessoas começaram a me procurar muito, falando sobre divórcio, que estão passando por situações difíceis e complicadas, e eu pensei em trazer a Sabrina aqui, que é uma amiga minha, uma ovelhinha lá do nosso ministério, passou por um processo de reconciliação, de restauração do casamento. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidá-la para entrar. Ela vai contar um pouquinho do testemunho dela. Depois nós vamos abrir para perguntas, porque eu sei que muitas mulheres têm mesmo essa dúvida de como agir, né? Porque eu divulguei essa live como as consequências das nossas escolhas. Você, quando tá num relacionamento e vamos supor que você é traída pelo seu marido, você tem duas escolhas, você tem duas opções. Você está respaldado biblicamente, né? Você está respaldado biblicamente para se divorciar. Ou você pode pagar o preço da reconciliação. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o preço da reconciliação, sobre o preço das nossas escolhas, né? Mas em primeiro lugar, é buscar a vontade de Deus. Deus, é para eu continuar nesse relacionamento ou é um basta do Senhor? É um livramento que o Senhor está me dando? Então, através do testemunho da Sabrina, nós vamos ramificar assim para essas questões. Ela vai contar a história dela e depois, no fim, quem tiver dúvida, vai perguntando, a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Vou ver se eu consigo chamá-la aqui. Eu acho que é ela que tem que fazer o convite. Deixa eu ver. Sabrina, tenta você entrar.
Amém, é isso mesmo. Deus sempre traz a resposta. Gente, como que convida aqui para entrar outra pessoa na live? Tô meio perdida. Quem sabe aí me dizer? Tem aqui uma câmerazinha. Isso, Valdirene, vamos ver, vamos tirar suas dúvidas. Gente, quem souber me ajudar aí, me fala, por favor, porque eu não estou conseguindo convidar a Sabrina para entrar na live. Convidar, deixa eu ver. Não. Sabrina, vê aí da sua se tem como você mesma se convidar. Deixa eu ver aqui, convidar, ok. Pronto. Isso. Entrou a nossa convidada. Entrei. Demora. Sabrina. Ai, o Tá telefone tudo não tava querendo ligar. certo. Eu tava aqui falando e o povo se aguentou aí. Sabrina, brevemente se apresenta, fala quem você é na Tá fila do bem, pão tá bem, e depois conta aí o seu testemunho, tá bom? E eu vou tá bem, interferindo de vez em quando achar necessário. tá bem. É, boa noite. Aí ainda é boa tarde, né? Acho que no Brasil. É a paz É, do não, Senhor. Ah, bom. A paz do Senhor para todas. Meu nome é Sabrina, tenho 35 anos, sou casada com o Gustavo, mãe da Evelyn, do Matheus. A Evelyn tem 15, o Matheus tem 8. É o meu segundo casamento. Fui casada a primeira vez, não deu certo. E graças a Deus, Deus me apresentou um homem de Deus, onde Deus me deu a segunda chance de reconstituir minha vida, de acreditar que eu poderia ter uma vida sentimental melhor. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Passamos por problemas, muitos problemas difíceis, depois de 2 anos de casado. Não, dois não. Uns 4 anos, mais ou menos, de casado. Tivemos uma crise financeira que levou à separação por um tempo. Porém, ficamos separados, mas não distante, que a gente sempre foi muito amigo, sempre muito cúmplice, porém, tivemos nossos altos e baixos, como toda relação tem. Mas, graças a Deus, nesse tempo eu aprendi a buscar Deus, eu me conheci em Deus, porque eu não conhecia, eu não sabia qual era a minha identidade em Deus. E nesse tempo eu aprendi o que era dobrar o joelho, o que era falar com Deus, esperar Deus falar, esperar Deus fazer. Foi um tempo difícil. Foram 6 meses ininterruptos orando e jejuando, porém, em 10 dias eu comecei a ter sinais e respostas de Deus e direção, de solução. E no segundo dia, Deus já começou a me dar direção assim. Deus não me desamparou em momento nenhum. No segundo dia, Deus mudou minha vida da água para o vinho. Deus fez uma virada de 360 graus. Eu trabalhava num emprego numa escola pública, que eu ganhava muito pouco, mal daria para eu me sustentar. Eu e meus filhos, pagar aluguel, água, luz, renda, né? Aqui em Portugal fala renda. E eu arrumei um trabalho que eu consegui pagar todas as despesas da casa, graças a Deus. Também, graças a Deus, a minha sogra, que é a mãe dele, que é uma mãe para mim, me ajudou muito. Foi muito assim, cúmplice no momento. Tudo que eu precisei, ela estava ali. A minha mãe me ajudou muito também. Mas ela, por ser mais próxima, por morar muito perto de mim, ela foi a pessoa que me abraçou de verdade. E fora as pessoas que Deus enviou, o pastor da igreja que eu congregava, pastores de outras igrejas, uma outra pastora que foi orar na casa da vizinha.
e a vizinha me apresentou para ela e ela falou: Deus manda eu te ajudar. E dali por diante ela orou, chorou, gemeu, jejuou junto comigo todos os dias. Nunca me deixou. E nesse tempo mesmo, por mais que as pessoas me ajudavam, por mais que as pessoas oravam, declaravam e faziam campanha comigo e tudo mais, mas foi o tempo que eu aprendi a buscar Deus, que eu aprendi a conhecer Deus, que eu aprendi a escutar a voz de Deus, as direções de Deus, não sair fazendo o que eu queria. Porque era-se necessário, não tinha por onde eu escapar, não tinha por onde eu correr. A minha alternativa era essa e acabou, era joelho no chão e jejum. E ouvir e ficar na dependência de Deus. Então, foi difícil? Foi, mas foi um tempo de busca e eu acho que eu não trocaria esse momento por nada, graças a Deus, porque por mais que doeu, por mais que custou, eu conheci Deus da forma mais linda que eu poderia conhecer, mesmo que foi doloroso. E é isso, Então, resumindo. assim, só, desculpa te interromper. O Gustavo saiu de casa e você se viu ali numa situação sozinha, sem ter meio que para onde correr, e Exato. você escolheu lutar pelo seu casamento. Foi uma escolha, Foi uma escolha. certo? Assim, Deus me deu a chance de escolha, tanto que todos os pastores que vieram até mim, que Deus enviou, eles falaram que eu tinha o livre-arbítrio, como todos nós temos. Mas que Aham. Deus ele é a favor da restituição, que Deus é a favor do perdão, Deus é a favor da restauração. E eu optei Amém. até mesmo pelo homem que ele é, por ele criar minha filha da forma que ele cria. Ele pegou ela para criar, ela tinha 4 anos. É, 4 anos ela. 4 anos ela tinha. E desde então, acho que desde quando nós nos conhecemos, ele praticamente se tornou pai dela, pai Uhum, de coração, depois começou a criar, fazer mesmo o papel de pai, de ir na escola, levar, buscar, comprar uhum. remédio, sustentar e tudo. Ele fez realmente o papel de pai. Então, por esse homem que ele é, eu optei pela restauração. Uhum. Mas é claro que Deus nos deixa livre, né? Por alguns momentos me arrependi muito, ele também, tanto um como o outro, mas nos momentos bons, a gente sabe que vale a pena. Porém, tem que ser uma coisa em comum acordo, tanto de um como do outro. Não adianta só um lutar e o outro não. Ele também Agora, buscou mudança. só uma pergunta que eu acho que é dúvida de outras pessoas que estão passando por isso. Quando o Gustavo foi embora, você liberou ele e aguardou no Senhor uma posição? Ou você foi atrás, você ficou ligando, você Os tentou dois. com as suas próprias mãos? Os Os dois. dois. A princípio, eu pedi para ele ir e falei que ele podia ir e tal, porque eu já vi que não tinha mais como. E como a gente estava numa estrutura financeira muito ruim, a gente estava assim mesmo desestruturados financeiramente. O desemprego tinha batido na porta, eu ganhava muito pouco. Não, a gente não estava desempregado, mas a gente tinha passado pelo desemprego e o salário Uhum. nosso era muito baixo. Você E acha que essa questão financeira influenciou, gerava brigas em casa? não só a questão financeira, porque eu era muito religiosa também. Eu era uma Uhum. pessoa que eu vivia em função de tudo que envolvia religiosidade. E eu colocava tudo na frente dele. Eu já vim de um primeiro casamento, que eu já tinha uma filha. E aí eu sempre colocava tudo e ele por último. Foi um dos meus erros, que levou ele a não aguentar a situação, porque a gente não tinha muito diálogo, a gente não tinha companheirismo. Tinha um companheirismo, tinha uma amizade, uma certa cumplicidade entre os dois ali, mas na hora das dificuldades eu ia para o joelho, não conversava e ficava ali esperando em Deus e não discutia nada com ele. E também eu era meio homem da casa, né? Eu, Uhum. eu tomava frente, eu tirava o direito dele. E, enfim, isso que levou a tudo isso. E, assim, você perguntou se eu liberei ele para ir, Se né? você liberou ele e você não foi atrás, Eu esperou Deus dar uma... liberei, eu Ou se você liberei ficou indo atrás.
por algumas vezes eu fui muito atrás. Porque eu liberei, mas depois eu me arrependi. Eu falei, eu podia ter aguentado mais as pontas, podia ter esperado em Deus e tal, e fiquei Uhum. naquela. Porém, depois, quando eu vi a falta que ele fazia de homem da casa, de pai, de marido, de companheiro, de até porque eu era totalmente dependente dele, mesmo eu tendo carta de condução, mesmo eu trabalhando, mesmo eu vindo de um segundo casamento, ele não era o segundo casamento, é o primeiro casamento dele, mas eu era muito dependente dele, muito mesmo, em todos os aspectos. Então eu aprendi nesse tempo a não ser dependente dele, eu aprendi a ser dependente de Deus. E eu sim, por vezes eu fui muito atrás, por vezes na verdade, eu fiz aquele desafio de amar, né? E o desafio de amar, um dos desafios é você ir atrás, você reconhecer os seus erros e você Só expor. um minuto. Vocês que estão assistindo conhecem o Desafio de Amar? Coloca aí um sim, eu conheço, um joinha. Olha, gente, ele veio aqui comparecer para dizer que ele estava vendo a live. Gustavo, você é uma bênção. A gente não está demitindo a sua imagem. Tá? Quem conhece, ninguém conhece o Desafio de Amar Olha, tem do uma filme? irmã aqui perguntando assim. Eu já fui. Não sei se é uma irmã ou se é um irmão. Premier. É o pastor Emerson Costa, é isso, de Lisboa. Sim, eu já fui traído, perdoei e tentei uma reconciliação. Sempre é bom lutar pelo casamento. Apesar dela não ter me respeitado, me traiu de novo, liberei perdão e não deu para ficar juntos. Ah, tá. Eu achei que ele estava perguntando, ele está afirmando. Não, é assim, cada caso é um caso, né? É. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo da live, nem todo mundo estava aqui. É uma opção, é uma escolha, né? Olha, E se alguém. você, Peraí, se só um você, minuto. Alguém tá falando ah, aqui que tá travando. Tá travando a minha? Porque meu telefone tá mesmo ruim. E eu tô meio. Alguém eu falou, não tô. travou tudo. Uhum. Tá Olha, travando eu pra não, você? para mim não tá travando nada. Tá bem. Deixa eu ver, minha internet tá ok. Tem uma irmã falando, eu fui traída e separei. Realmente, tem gente que é traída e se separa. Porque Sim, a restauração em si não é fácil para nenhum dos dois. Para nenhum dos é, dois é fácil. hoje eu estava conversando com uma moça que ela divorciou recentemente e foi muito enriquecedora a nossa conversa. Por quê? Porque ela falou assim, Roberta, eu tentei de tudo, eu tentei de tudo. Ele traiu, foi uma situação de traição. Ela falou, eu perdoei, ele voltou para casa, eu tentei, eu fui uma boa esposa, eu fiz a minha parte, mas não deu. Não deu certo, ele voltou a cair no erro e dessa vez eu não quero mais. Mas ela falou algo muito interessante, que se ela não tivesse tentado, ela teria se arrependido de não ter tentado, né? E aí sim ela ficou respaldada, ela ficou livre e pronto. Uma nova história Deus tem para a vida dela. Então é assim, cada um, né? O Emerson falou que foi traído, perdoou, mas não continuou com a pessoa. Foi o mesmo caso dessa minha amiga. E glória a Deus, eu não fui casada antes, eu tenho um filho de 20 anos, de um relacionamento que eu tive por 10 anos, aos trancos e barrancos, e Deus me deu a opção de, Roberta, se é esse que você quer, você vai pagar um preço, mas para você eu tenho um homem de Deus. Eu não era casada. E aí eu tinha a escolha, Deus me deu essa opção. E eu escolhi o homem de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas cada caso é um caso. Aí no caso da Sabrina, a Sabrina escolheu lutar pelo casamento dela e Deus restaurou. E glória a Deus. E há pessoas que tentam e não dá certo mesmo e tem que liberar. Mas sabendo que você tentou e que você fez o seu melhor.
e sabendo a vontade de Deus para sua vida. E sem contar que a restauração, era o que eu estava dizendo agora há pouco, que a restauração não é fácil. A gente acha que perdoou, mas qualquer atitude, a gente já fica com aquele receio. Ai, meu Deus, vai fazer de novo? Ai, meu Deus, de novo? Por que que eu fui fazer isso e eu vou passar por isso de novo? E não é. São processos, e assim como o outro erra, o cônjuge também, os ambos erram, tanto um como o outro. E o perdão, para mim, no início eu achei que eu tinha perdoado. Só que depois chegou um tempo que eu vi que eu não tinha perdoado. E o próprio Gustavo falou para mim: você não perdoou. Você não, você tem mágoa, você. E eu bati o pé que não. Eu falava: não, eu perdoei. E ele: não, você não perdoou. E aí eu comecei a ver que realmente eu não tinha perdoado por causa do sentimento que eu tinha. E eu só consegui perdoar um dia que eu passei uma noite inteira chorando nos pés do Senhor. Ele trabalhava à noite, ele trocava turno. E nessa semana ele estava à noite. Eu ajoelhei nos pés da minha cama e eu chorei, 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 chorei. Falei: Senhor, eu não consigo perdoar, me ensina a perdoar. Se o Senhor é a favor da restauração, como a tua palavra diz, me ensina a perdoar, arranca de mim, porque eu não consigo. E realmente eu não conseguia. E ali, Deus me ensinou. Eu acho que eu dormi ajoelhada aquele dia, assim, com a mão assim nos pés da cama, assim, mas no chão. E quando eu acordei, o sentimento já não existia mais. E foi aí que eu voltei a ter força para voltar a orar, para voltar a jejuar, que eu já estava perdendo as minhas forças. A gente tinha se reconciliado, tinha mais ou menos uns 2, 3 meses. E eu também fui para uma casa, também para um lugar que praticamente eu sempre trabalhei muito. E nesse tempo, é, Deus me levou para um lugar, para uma casa na Grande São Paulo, onde eu não tinha parente por perto, não tinha amigos, não tinha nada. Foi realmente eu e Deus. Foi um ano. Eu passei por esse processo durante um ano. E nesse um ano, eu aprendi, assim, foi só eu e Deus mesmo. Até que Deus apresentou uma, uma pastora e um pastor. Ó, o Matheus atrás. Matheus, deixa tua E, mãe falar, rapaz. e aí, dá Que licença. pena. Ele quer aparecer, gente, que ele quer ser youtuber. Ai, meu Deus, ele tá achando que aqui é o YouTube. Enfim. E aí Deus me Aí, apresentou. Aí quando eu não estava com 6 meses, Deus me apresentou um casal de pastores, que é a André e o Aldil. Eles moravam do lado da minha casa e eu não sabia. E eu estava assim, voltando da escola, e essa pastora chegou em mim e falou assim: moça, e eu olhei para trás. E ela toda assim recatada, né? E eu no Brasil, blusa de alça ali, e ninguém me conhecia por aqueles lados. E aí não estava descomposta, mas assim, por ela ser de uma igreja de uso e costume, eu estava diferente dela. E ela pegou, vestida diferente. Aí ela falou assim: seu filho estuda na sala da minha filha, né? Eu falei: não sei. E ela começou a conversar. Do nada ela parou na sombra, a gente estava num sol muito quente. Ela parou na sombra. E ela falou assim: Deus mandou eu cuidar de você. Ele me falou agora, por isso que eu vim atrás de você. Eu abri a boca a chorar. Porque eu estava 6 meses num lugar onde eu não conhecia ninguém, 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 ninguém. E aí, a partir daí, aí ela falou: vamos tomar um café, que eu sei que você gosta de café. Eu falei: meu Deus, essa me conhece. Foi Deus mesmo que revelou, porque eu não falei para ninguém ali que eu gostava de café, ninguém nem sabia. E a partir daí eu abri meu coração para ela, ela abriu o coração dela, nos tornamos amigas. Nós não éramos casados no papel. E ela começou a orar comigo, em jejum e oração. Começou a me levar todos os. Eu já estava 6 meses sem ir para a igreja, só tinha grupos no WhatsApp de oração, porque não tinha como ir, porque as igrejas ali estavam meio que longe e eu também não sabia como ir. E os horários do Gustavo não era compatível com os horários da igreja, enfim. E ela começou a me levar para a igreja, e a partir daí Deus foi dando sinais e ela falou assim: eu vou casar vocês.
E foi na onde Deus preparou. Aí todo mês, o dinheiro que era para casar, acontecia uma coisa. O carro semi-zero que a gente tinha comprado, quebrava os pistões, queimava. Outra hora a vela queimava, outra hora não sei. Cada mês era exatamente o dinheiro de casar. Ela falou, não, eu vou casar vocês. Esse diabo vai cair por terra. E a gente foi no cartório e saímos de lá casado. Já com a bênção. Foi tudo assim muito rápido. Deus preparou tudo muito rápido, graças a Deus. Deus fez. Mas o processo da restauração foi bem demorado. E ainda estamos em processos. Não é sem. Nunca vai ser mil maravilhas, né? Não, contos de fadas não existem. Isso tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar claro que nenhum relacionamento humano, eu creio que seja as mil maravilhas. Relacionamento de marido e mulher, de mãe e filho, de pai e filho, sempre tem as suas lutas, né? Agora, o mais interessante, o mais importante é a gente saber a vontade de Deus para a nossa própria vida, né? Como Deus me liberou para um outro relacionamento, mas Deus quis a Sabrina naquele relacionamento. Então, assim, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua identidade. Então, nós temos que buscar de Deus. Primeiramente, eu acredito que um autoconhecimento, uma crise, ela é um momento perfeito para um autoconhecimento, para buscar quem eu sou, qual a minha identidade em Cristo. Será que eu sou essa mulher que eu penso que eu sou? Será que eu sou tudo isso? Né? Entender os pontos que fizeram o seu cônjuge sair de casa. Entender os processos dele também. Né? Olha, deixa eu só ressaltar uma coisinha aqui. Entrou uma pastora lá do Brasil, a Mariana Thaís. Eles me ajudaram muito. E a mãe dela é muito querida. É uma segunda mãe para mim no Brasil. Que bem. A mãe dela foi muito usada nessa altura. E eles também. Tanto no processo da separação, né, que tivemos distante, como no processo da restauração. Eles sempre nos acompanhou até o último instante, até a gente vir para cá na hora da despedida. E eu quero agradecer eles em público. São muito usados por Deus. Amém, glória a Deus. Isso é super importante. Por quê? Tem que ter pessoas maduras do nosso lado. Se você está passando por uma crise no seu relacionamento e você começa a falar mal da pessoa para quem é próximo a você, e você tem intenção de reconciliar com essa pessoa, você vai contaminar seus familiares, você vai contaminar as pessoas contra ele ou ela, e depois esse processo vai ser muito mais doloroso. Exatamente. Então, ter uma pessoa madura, uma pessoa que não vai julgar, uma pessoa que vai analisar de fora, de longe, mas vai conseguir te aconselhar de uma forma madura, é o ideal. Então, se você está falando mal do seu marido, mal da sua esposa para alguém, para com isso. Foi uma coisa que eu aprendi, realmente foi uma coisa que eu aprendi, porque eu, tipo, todas as vezes eu ficava, o Gustavo fez isso, o Gustavo fez aquilo, e nunca olhava para os meus erros. E eu ficava, que não sei o quê. E foi o filme que eu assisti, A Prova de Fogo, Casamento Blindado e O Quarto de Guerra. Esses 3 filmes e os livros me ajudou muito nessa altura. Sim. E eu aprendi a não falar mal dele, principalmente para os meus pais. Quando eu sabia que Deus era a favor da restauração e que Deus usou pessoas para falar que ele era a favor da restauração, eu não falava os problemas, as brigas, as ofensas para os meus pais, em momento algum, e nem para os meus filhos. A Evelyn, que é um pouco mais velha e ela é muito quieta, ela percebe as coisas no ar. Você nem precisa falar para ela. Ela percebe muito rápido as coisas. Então, ela acompanhou e algumas coisas ela viu. Não teve como omitir, ocultar. Mas do Mateus, o Mateus tem o pai dele como um herói. A Roberta conhece, a gente de perto, amigos íntimos da família, somos amigas, somos íntimas, e ela sabe. Para o Mateus, o pai dele é o herói dele. Então, assim, mas eu nunca denegri a imagem dele. E nem para os meus pais. Até porque eu também estava errada, não assumindo toda a culpa para mim. Falando, nós dois erramos. Porém,
um sempre sai mais ferido do que o outro, principalmente quem fica com as responsabilidades. Só que, graças a Uhum. Deus, o Gustavo reconhece isso. E ele, aos poucos, ele foi voltando a ser quem ele era no começo. Igual o Gustavo voltou a cozinhar, o Gustavo voltou a fazer o café da manhã para mim, antes de eu ir trabalhar. Coisas que isso tudo tinha se quebrado com a separação. Mas aos poucos ele foi voltando. Não foi de imediato. Eu mesmo parava e pensava, falava, nossa, quanta coisa que mudou, quanta coisa se perdeu. E eu achava que nem ia ser mais resgatado. E com o tempo, do nada, as coisas foram mudando. Hoje o Gustavo paga a conta, hoje o Gustavo vai no mercado sozinho, ele leva o Matheus na escola, ele vai na reunião, ele leva a Evelyn, ele busca na escola, ele me leva no trabalho, trabalha à noite, faz comida. Tem dia que eu chego, a comida tá pronta. E ele tem um bom pastor, né? Gente, outra coisa, graças ao nosso bom pastor Rodrigo. Não é gabando nem nada, mas realmente, o pastor Rodrigo, ele é um ótimo pastor. E graças a Deus ele conduz muito bem, aconselha muito bem. E eu só tenho a agradecer a Deus. Deixa eu mandar um Amém. oi pro meu primo, que tá mandando um oi, da Bahia. Oi, Getúlio, tudo bem? A paz. Ah, que legal. Um beijo para todo mundo. Minha irmã também tá aí, minha cunhada. Ai, Gente, que quem alegria. tiver aí vai falando oi, porque eu não tô vendo todo mundo. Às vezes eu tô Olha, falando a Taigra, Lene, lindos. um beijo, Ana, Lene, Marta, Ana. Quem mais você tá vendo aí, Roberta? olha, eu tô vendo o pessoal que eu realmente não conheço, é o Getúlio Mendes, é o seu primo, né? Sim, Pastor Emerson, Valdirene, Fabi, glória a Deus por todo mundo. Então, Deus é abençoe assim, a o todos. pastor Rodrigo, ele conduz os homens, né, na igreja a serem maridos de verdade. Isso é muito legal, no sentido de partilhar as tarefas, né, de tirar aquela questão do machismo, né, de ser parceiro da esposa mesmo. Aqui em Portugal, meus irmãos, se vocês estão pensando um dia em vir para cá, o Ficar trabalho aqui é rico, duro. ficar rico em Portugal. Aqui o trabalho é duro, né? Eu sempre trabalhei muito duro aqui, chegava sempre em casa muito exausta, muito cansada, e se não houver uma parceria, não dá certo. Em breve eu quero fazer uma live falando sobre isso, casais que imigram, porque é muito diferente você estar tá casado aí no Brasil, no teu país, do lado de todo mundo que você conhece, e você estar tá casado, né, em outro país. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Simone, um É, beijo. Simone Pagani, um beijo. Grande amiga. A mãe dela foi patroa do Gustavo. ah, legal. Mas voltando aqui ao assunto, apareceram dois comentários aí no meio, já não sei quem fez. Um falando sobre obra de macumbaria. Ah, meu casamento acabou por obra de macumbaria. Gente, eu acredito nisso, não desacredito que seja possível, mas eu acredito que Deus é maior que isso tudo, né? Então, o primeiro conselho que eu dou, que eu já falei aqui, é você ter a certeza do que você quer, você está disposta a lutar pelo seu casamento, é um preço alto que tem para pagar. É um preço de perdão, é um preço de passar por cima da decepção. Porque, assim, o casamento não acaba só por uma traição, acaba por muitas coisas. Mas a gente está focando aqui, as pessoas estão falando muito de traição aí nos Acho que comentários. foi Valdirene Novaes que ela respondeu. Eu. Foi você, Valdirene? Então já vamos falar mais sobre isso. É, o, o casamento, a traição é uma decepção. E é muito difícil lidar com a decepção, porque a gente perde a confiança. Mas eu acredito que o tempo e os frutos do arrependimento, eles vão restaurando e ajuda de Deus e dos amigos e da família, né? E acredito que é possível essa reconciliação. Tem que lutar pelo perdão verdadeiro.
né? Se houve uma obra de macumbaria, é não agir pelas próprias mãos. Minha filha, é joelho no chão. É joelho no chão. É se consagrar. Pode É, falar. eu tive, né, indícios da obra de bruxaria, de macumbaria. Essa pastora que eu cumprimentei, a Mariana, esposa do Leandro Ramires, pastor Leandro Ramires, eles eram de uma igreja. Não, eles não eram dessa igreja, mas estava tendo alguma coisa na igreja e a mãe dela me chamou e ela falou assim, irmã, Deus manda você ir nesse dia, pelo menos um dia, era 3 dias, mas Deus manda você ir. E eu fui. E foi na época que eu não estava entendendo nada, nada. Eu falava, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Pé no altar, tudo certo, o que está acontecendo? E eu cheguei nessa igreja, na hora que eu coloquei os pés, eu e minha vizinha. E Deus usou o pastor e falou: eu não vou apontar uma pessoa aqui, mas você veio porque Deus mandou você vir. E Deus manda te falar que você foi. Tudo que está acontecendo na sua vida é obra de bruxaria de macumbaria. Para você saber que é com você, você vai ter um sinal dentro de 3 dias. Não, dentro de 7 dias. E dentro de 7 dias eu expeli. Ele falou que eu ia expelir algo, que eu ia ficar horrorizada. E realmente eu expeli. Eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha passado por isso. E aí foi na onde eu entendi. E a única coisa mesmo para isso é joelho, é o que você disse. É joelho e jejum. Não tem outro. E esperar em Deus. Não pode pôr as mãos. Ajuda pastoral. Procura uma igreja que trabalha com processo de libertação. Vai buscando em Deus direção. E eu creio que Deus restaura, sim, e Deus Amém. mostra, e Deus liberta, e Deus é perfeito, é a nossa busca. Mas o mais importante é não fazer com as nossas próprias mãos. É ouvir, e isso que é o mais difícil, é a espera. É esperar a direção de Deus. É esperar o aval de Deus, porque no desespero a gente quer fazer tudo com as próprias mãos. Eu, E por quando você vezes, eu tentei fazer, por vezes eu tentei fazer com as minhas próprias mãos. E quando eu abri mão, que eu falei, Senhor, agora eu só jejuo e só oro. Agora o que o Senhor fizer, tá feito. Foi quando Deus agiu. Foi do dia para a noite. Deus é agiu. entregar para Deus, é Deus entregar o bateu. controle de Deus e Deus deixar. falou, vai no seu portão. E foi no meu portão. Foi assim, do dia E para a noite. outra coisa que acontece, quando uma mulher é traída, a tendência dessa mulher não é ter raiva do homem, é ter raiva da outra mulher. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a outra mulher é tão vítima quanto você. Então, é orar, 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 buscar direção de Deus. E Se Deus esperar. mandar, libera, filha, libera. Vai firme que Deus vai transformar a sua vida. E depois ele vai colocar alguém no seu caminho. Mas você vai ter que buscar da forma correta, né? Buscando em Deus, esperando em Deus. Sempre que a gente faz com as próprias mãos, a gente faz tudo errado. É entregar nas mãos do Senhor e saber esperar a direção certa. Exatamente. Quando a mulher sabe da traição, dói, gente. Eu já fui traída. Eu sei a dor que é. Eu sei mesmo. Eu não podia ouvir o nome da mulher que eu passava mal, eu tinha ânsia, né? E realmente a minha raiva era mais canalizada para ela do que para ele, porque ele eu queria para mim, eu queria perdoar. Só que a gente entra num processo de competição que não é saudável, né? Se você é esposa, se você está respaldada pela palavra de Deus, que o que Deus uniu não separa o homem, e você quer lutar por esse casamento, você vai em frente e luta, mas espera Deus falar. A Bíblia, Deus é tão maravilhoso que ele sabe a dor da traição, ele conhece a dor da traição, tanto é que ele deixou para Moisés, né? Ele falou: eu deixo aqui a carta do divórcio nesse caso da traição, por causa da dureza dos vossos corações, né?
Então, Deus conhece a dor da traição. Você não está saindo da vontade de Deus se você não quiser a reconciliação, né? Mas você não pode viver presa. Você não pode viver presa nessa angústia, nesse desespero. Você tem que se acalmar, se centrar em Deus e ver o que você realmente quer da sua vida. Você está disposta a lutar? Sim ou não? Você está disposto a passar por cima da sua dor? Sim ou não? Que hoje eu assisti um vídeo muito interessante que dizia que a dor é inevitável. Todo mundo passa por dor, mas o sofrimento é opcional. Então você vai pegar aquela dor e o que, que você vai fazer com ela? Você vai guardar ela e alimentar? Ai, minha dor de estimação, eu fui traída. Ai, coitadinha de mim, ai de mim. Ou você vai se levantar e ter um ato de resiliência, entender qual é o teu valor, se amar, em primeiro lugar, e saber, não, eu quero essa reconciliação, ou não, eu não quero essa reconciliação. Isso tem que ficar claro para você. Amém, Márcia, é isso mesmo, tem que deixar Deus conduzir. Agora eu vou abrir aqui, quem tiver perguntas, quiser fazer perguntas para Sabrina sobre a história dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, estejam à vontade. Se quiser falar aí algo, algum relato, né? O pastor Edson está falando, se levante e lute pelo seu casamento. A Valdirene diz que ele está no álcool, ore pela libertação dele. Eu conheço irmãs que, porque eu fazia parte de um grupo de mulheres, mais no WhatsApp, eu não tive grandes contatos com pessoas fisicamente que passavam por isso, mas algumas que tinham problema pelo álcool e tinham problema com os maridos com o álcool e com a droga, que elas optaram por orar, jejuar e para Deus trazer liberto. Porque se trouxer porque se a pessoa permitir voltar com vício, é bem mais complicado, é bem mais difícil. É, que a obra seja completa mesmo, né? E que dê frutos de transformação. Márcia, obrigada pelos parabéns. Isso, a Márcia está falando, lute, a família é coluna de Deus. Meus irmãos, é assim, do fundo do coração. Eu comecei esse Instagram falando de restauração familiar, porque eu creio que a família é a base da sociedade e a família dentro da igreja, principalmente, é uma família que tem que buscar restauração. Por quê? Porque a igreja, ela é luz do mundo e sal da terra. Mas a gente não está vendo transformação na sociedade, muito pelo contrário. Então, a nossa transformação tem que começar na igreja. As famílias da igreja têm que buscar restauração. Se não é a restauração do casamento, porque Deus liberou, é a sua própria restauração. Porque pessoas inteiras, elas vão ajudar outras a serem inteiras, né? Então, a família é super importante. E um casal sarado gera filhos sarados também, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa para Sabrina? Aproveita agora, que ainda a bateria dela não acabou. Ah, eu preciso resolver esse problema desse telefone urgente. Tá quase. Deus vai abençoar. Amém. Então, nós falamos aqui de 3 filmes, né? Que queria aconselhar quem está passando por essas lutas assistir, que é o Prova de Fogo, o Quarto de Guerra. E qual que foi o outro que você falou, Sabrina? A prova de fogo. Não, falou Prova de Fogo e Quarto de Guerra, mas você falou mais. Casamento blindado. Até ficou emocionada o celular dela. O telefone que caiu do nada. Irmã, o diabo veio para matar, irmã Márcia, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir as pessoas, ele quer destruir as famílias, porque ele sabe que a união gera transformação, né? Então ele quer desunir.
E ele lança esses espíritos aí de prostituição, de tudo, para acabar mesmo. Mas a guerra é espiritual, não é contra carne e sangue, né? Realmente, a gente foi. Isso é o que, assim, na verdade, que eu estava falando desde o começo. Oração em jejum e confiar em Deus nada mais é do que você vencer uma guerra espiritual. Porque não é pelo muito falar. É Uhum. Olha, aqui mesmo. uma pergunta interessante. O que fazer ou como fazer se uma parte do casamento, peraí, não faz nenhum contributo para salvar o casamento? Orar. Eu acho que é só oração mesmo. Porque o Gustavo, ele ficou tão assim quando nós nos separamos, que ele não via mais. Ele falava com todas as letras: eu não quero mais. Eu te admiro como mulher, você é uma ótima mãe, você é uma ótima esposa, você é uma ótima mulher. Não, você é uma ótima amiga, mas nós dois, como marido e mulher, não dá mais. Uhum. E ele É, falava: então. eu não volto. E ele falava com todas as letras: eu não volto mais. Eu não Eu volto. acho assim, eu acho que nessa situação, se um cônjuge não contribui, segue você fazendo a sua parte. Não entra nessa jogada. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil, porque o Rodrigo, tadinho, é tão bonzinho. E às vezes uma coisinha que ele faz, eu tenho vontade de tacar uma frigideira na cabeça dele. Com dó. Então eu imagino numa situação pesada, que você está lutando pelo seu casamento e o seu cônjuge não. Mas eu acredito que você tem que continuar fazendo a sua parte da melhor forma É possível. assim, de alguma forma também o outro lado ele te dá sinais. Por Uhum. mais que ele fale não, não, ou ele não contribua, de alguma forma também ele não larga o osso, não se ofenda. O que eu falo assim, é, Uhum. não larga de alguma forma, de alguma maneira ele dá sinais. Porque que nem o Gustavo, ele falava assim, eu não volto, mas você, se fosse para mim casar de novo, seria com você. Mas eu não volto mais. Então, assim, de É, alguma então, forma, e tem esses também que saem de casa, já estão com outra, mas vira e mexe procura a esposa, porque tipo, é como se ele quisesse garantir as duas ali, né? Então é tudo muito delicado, cada caso é um caso, né? E enfim, é decisão difícil. olha, não tá Então aparecendo. Ah, tá, agora tá. ele te procura, é isso, Valdirene? É isso. Se ele te procura, é porque ainda existe algum sentimento, ou talvez seja um sentimento de uma posse, mas você fica firme no seu propósito. Se você quer a reconciliação do seu casamento, lute. Olha, eu não passei por isso que a irmã aí tá falando, né? Que a outra irmã aí é a Valdirene, né? Acho que tá falando. Dele ficar procurando e tá com outra e tal, tal, tal. Graças a Deus, o Gustavo, ele sempre me respeitou muito. Ele sempre entendeu muito a minha posição como serva Uhum. de Deus, como mulher de Deus. Não que as outras, as demais do mundo não sejam, não é isso, mas cada uma tem uma posição diante de Deus. Tem umas que gostam de estar na igreja, que é o meu caso, de estar servindo ali, e tem outras que amam a Deus, mas não vão na igreja. Isso é opcional, enfim. Mas ele sempre reconheceu isso. E assim, mas eu tenho uma amiga que ela me ajudou muito e ela passou pela fase da restauração quase junto comigo. Ela passou antes e depois o marido dela tornou sair de casa. Só que da primeira vez, eu acho que ele teve eu acho que ele teve um caso com alguém, mas ela também não quis saber quem que era. Ela tem 3 filhas com ele, 3 filhas lindas, maravilhosas. Pensa numa mulher que é sábia. Para mim é o maior exemplo de sabedoria. Eu não vou falar o nome dela para não expor ela aqui. Eu acho que ela até deve estar assistindo. Porém, ele, ela fez de tudo, ela tentou de tudo e ele novamente saiu de casa. Só que a partir do momento que ele saiu de casa, ela não aceitou ser a outra. Ela falou: não, Uhum. o dia que você. Eu não vou me separar. Eu não me separei de você, eu não mandei você embora. Mas o dia que você não tiver outra e você voltar para casa, a casa está aqui.
pelo menos até agora, é como ela falou, ela se reconstruiu, ela pegou os pedacinhos dela e se descobriu novamente em Deus, está lá no ministério dela, e ela fala, só que ela ser a outra dele, ou então, tipo assim, dividir ele com a outra, ela não aceita. Aí eu já não sei, cada caso é um caso, né? Mas ela, pelo menos, não aceita. Até Uhum. porque se não é cômodo para ele, né? Então, é assim, depende muito do amor próprio da pessoa, né? Eu não tinha Jesus ainda, eu me sujeitei a muitas coisas que hoje, a maturidade que eu tenho em Cristo e tudo, e da idade também, eu não me sujeitaria. Mas eu já me sujeitei, né? E, enfim, é muito, para mim, era uma falta de amor próprio total, assim, de querer migalha, sabe? Eu estava aceitando migalhas e Deus não tem migalhas para nós, né? Então é você ver os frutos do arrependimento verdadeiro mesmo, perdoar de coração, não ficar jogando na cara da pessoa, né? Isso depois de uma reconciliação. Mas se vier voltar a acontecer, né? Você está disposto a pagar esse preço de novo? Eu não sei. Eu já não sei se eu estaria, né? Então, A única coisa uh, que eu volto a repetir com maior ênfase, né? Assim, com maior atenção, é que vale a pena lutar pelo casamento. uhum, A partir do momento que você tem sinais de que realmente é aquilo que Deus tem, que nem no seu caso, Deus falou, eu tenho o melhor para você. Que nem no meu primeiro casamento, eu casei por total desobediência a Deus. Deus falou que não era para ir, que ali haveria choro e ranger de dente. Eu fui. E uhum, quando eu comecei a lutar e eu falava, Senhor, eu quero uma mudança e tal, eu também estava desviada quando eu me casei da primeira vez. Eu não estava nos caminhos de Deus. E eu tinha saído. Então, assim, quando Deus falava comigo, que ele usava, ele falava assim: eu vou te libertar do cativeiro. E Deus libertou, porque realmente não tinha condições. Ali nós dois já não tínhamos condições mesmo de estar junto. E Deus foi tão misericordioso que ele me deu uma filha maravilhosa. Quem conhece ela sabe que eu não estou mentindo, é lógico que eu sou suspeita a falar. Porém, que foi o que me deu força para continuar. Porque a gente sai muito despedaçado de um relacionamento que acaba. Independente se ele foi intenso, se foi um namoro, independente, o fim é muito triste. E graças a Deus, a vida dela me ajudou muito a ter força para lutar. uhum. E também o que me fez assim, porque eu estava decidida a não querer mais ninguém na minha vida. O que me fez eu amar o Gustavo também foi a forma que ele trata ela. Como pai, como. Assim, são coisas É que. Ele é pai, pai. mas eu falo assim: a gente tem que ver se vale a pena lutar, porque tem coisa que não vale a pena lutar. Eu tinha uma patroa, eu trabalhava num café no Brasil, e ela sempre falou para mim: as qualidades têm que se destacar mais que os defeitos, porque defeito todo mundo tem, mas as qualidades têm que se destacar. Se as Uhum. qualidades superar os defeitos, vale a pena. Agora, se não superar, se os defeitos superar as qualidades, então esquece. E ela sempre me É, falava isso, porque quando eu conheci ela, eu estava me separando do pai da Evelyn. E eu ficava, ai meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Minha filha precisa de um pai. Ai meu Deus, vai crescer sem pai. E eu ficava naquela. E ela me aconselhava dessa forma. Então eu não, sempre peguei isso como exemplo. e também, Sabrina, reconhecer que nós também não somos perfeitos, né? Exatamente. Gente joga tanta culpa no outro, tanta culpa no outro, que era o meu caso. No meu primeiro relacionamento, eu culpei demais o pai do meu filho. E hoje eu olho para trás e vejo que, meu Deus, eu era doidinha também, sabe? Eu vida. Que ele até me suportou ali por um bom tempo. Não justifica as coisas que ele fez. Mas a gente tem que também ter uma consciência de quem nós somos. Eu sempre bato nessa tecla do autoconhecimento, para a gente também enxergar em nós o que nós podemos mudar, sabe? Ler Realmente.
31, engolir Provérbios 31, dormir com Provérbios 31, decorar o Provérbios 31 e viver. E eu falo que não existe uma mulher 100% virtuosa, mas nós somos mulheres virtuosas em construção. É assim, o Gustavo Nós sempre vamos fala, orar, nós fala que vamos me orar. admira em muitas coisas, mas ele sempre fala que eu tenho um defeito muito grande em não admitir, e realmente, em não admitir que está errado. Ele sempre pede desculpa, ele sempre pede perdão por tudo, ele que sempre vem, a maioria das vezes é ele que vem atrás pedir desculpa, e eu sempre ali durona. Eu peço, mas não com a frequência que ele pede. E foi uma coisa também que eu tive que aprender, que para mim é muito difícil reconhecer. Uhum. Até porque, como eu me julgava a experiente, né? Ah, eu já vim de um casamento, eu já sei o que, que é casar, eu já sei o que, que é viver a dois, eu já me achava expert. E não era nada. Não, não tem nada a ver uma vida que você levou com uma vida com uma outra pessoa que você vai levar. É completamente diferente. Sem contar que eu estava sem Deus e Uhum. quando eu conheci o Gustavo, eu estava totalmente com os pés em Jesus. Já tinha me reconciliado, já tinha pedido perdão por ter me afastado e tudo mais. Então, assim, realmente é reconhecer os nossos erros. E esse filme, A Uhum. Prova de Fogo, porque a Prova de Fogo ele te ensina a reconhecer seus erros. É Casamento, muito blind... bom. Casamento Assistam a blindado. Prova de Fogo. Casamento blindado, ele fala mesmo de como blindar o seu casamento, proteger o seu casamento das coisas externas. E Esse eu não conheço, só conheço o livro. qual é o outro que eu falei? Prova de fogo, casamento blindado e quarto de guerra. E o Agora quarto tá de guerra ele te travando. ensina a orar. Oi? Quarto de guerra. Então, e o quarto de guerra ele ensina a orar, a buscar todos os dias ali, a todos os dias você ter É. compromisso com Deus. E Uhum. para mim foi a maior identidade que eu tive em Deus foi nessa época, foi conhecer Deus. Porque eu falo que eu conhecia Deus de ouvir falar, e meus olhos viram a Deus foi nesse momento. E eu louvo a Deus Olha, por isso. o irmão Daniel está fazendo uma pergunta aqui, que é no caso onde há filhos que assistem essa crise no casamento e essa situação produz feridas neles. Como gerir isso ao mesmo tempo com a luta pelo casamento? Ou Como quando que é, tem Roberta? filhos, Travou. tá? Quando se tem filhos no meio disso tudo, da confusão, e vai gerando feridas, né, nas crianças também, pelo que eu entendi. Como gerir essa situação? É não deixar eles serem contaminados. O Gustavo, como ele sempre foi um bom pai, tanto para um como para o outro. Então, assim, a Evelyn, por mais que ela presenciou, por mais que ela viu eu chorando e tudo mais, por mais que ela não queria aquilo para mim, ela sempre falou assim: "Ah, eu nunca vou casar". Ela sempre falava isso: "Eu nunca vou casar, que eu não quero passar por isso. Eu vou ser independente, eu não vou passar por isso e como eu tenho sonho de ser mãe, eu vou adotar um filho". Ela falava assim. Mas quando ela viu a restauração, ela começou a ver as respostas, ela começou a entender o mover de Deus, tanto que ela se batizou muito nova, porque ela também teve experiências com Deus muito nova. E a bruxaria, quando foi revelado, a Evelyn foi uma menina que viu, ela teve uma visão. E ela falou que estava no shampoo. E realmente meu Uhum. cabelo na altura começou a cair muito, muito, muito. E eu achando que era estresse. E realmente depois a gente foi fazer um feedback, foi puxar para trás, a gente realmente lembrou que uma pessoa tinha pedido para usar a casa de banho. Então a gente Uhum. entendeu que realmente existiu isso. Então, assim, É é um realmente não deixar. E assim, as brigas é complicado porque os filhos começam a ver, tipo, olha, a gente não pode comprar isso. Não tem dinheiro para comprar. E aí o outro se levanta, porque é um inferno, a gente nunca tem dinheiro para nada, porque você não sabe gerir, porque isso, porque aquilo, porque você não ajuda, porque não sei o quê. Alguma coisa eles vê. Mas assim, eles também viam o pedido de perdão, viam o pedido de desculpa. Nesse caso, né, o que eu aconselho, o que eu sempre fiz, né, porque o meu filho era, quando eu
decidi definitivamente não ficar mais com o pai dele, ele tinha uns 6 anos, 5, 6 anos. Era um relacionamento muito conturbado. Mas eu sempre poupei o João Pedro de saber das coisas, do que estava se passando. Eu sempre poupei ele, né, dessa interferência. Também não era um relacionamento que não existia agressão verbal, não tinha uma agressão física. Dava para se fazer isso, né? Dava para salvaguardar ele, né, disso tudo, do que estava se passando. Só que tem casos que não dá. Tem casos que um dos cônjuges está ali sem sabedoria, ou os dois, e estão gritando, e estão em crise, e os filhos presenciam esse tipo de coisa. Mas eu sou a favor de. Porque, assim, tem muitas mães que caem no erro de contaminar o filho contra o pai. Tá vendo lá o seu pai? Ele não presta. Tá vendo o seu pai? Isso e aquilo. Muda o seu discurso. Se você faz esse tipo de coisa, muda o seu discurso, sabe? Vamos poupar os nossos filhos desse tipo de situação. A Evelyn, ela viu a, a confusão, a briga, mas ela também viu a reconciliação, graças a Deus, e hoje ela é sarada nessa área, né? É assim, tem a questão também, acho que você não chegou a casar, né? No primeiro Não, relacionamento, não morou junto. Quando se mora não, junto, eu morou, morei junto, mas não casei. pronto. Ah, enfim, assim, é mais difícil quando os dois estão na mesma casa, quando a criança tá ali vendo, né? No caso, assim, da Evelyn, ela é muito esperta. E Uhum. por ela ser muito quieta, então ela observa tudo com muita facilidade, com muita rapidez. Ela pega muito no ar, porque ela não fala quase, então ela observa muito. Então ela tem essa facilidade. Mas é assim, o Gustavo ele é muito carinhoso. Eu já sou mais. Eu sou carinhosa, mas ele é mais. Uhum. E ela sempre viu também os pontos bons. É como essa ex-patroa minha sempre dizia. Se as qualidades superam os defeitos, vai valer a pena. Até mesmo ela reconhecia isso, as qualidades dele. Então, eu acho que isso ajuda bastante, colabora bastante. E ela aprendeu, ela não fala, mãe, eu tô jejuando, mãe, eu tô orando. Mas eu sei quando ela tá orando, quando ela tá jejuando, porque eu vejo que ela não come e vejo que a Bíblia Uhum. dela foi aberta, que estava em uma página, está em outra. Então, assim, eu sei que ela aprendeu a buscar Deus dessa forma, porque ela via também. Então, eu acredito também que foi plantada ali uma semente nela de busca. O Mateus, ele vai para a igreja, ele abre a Bíblia ali dentro da igreja, fica lendo um versículo ou outro, mas ele ainda não tem essa busca igual a Evelyn, por mais que ele tenha 8 anos, ainda também é muito novinho. Mas a Evelyn, desde muito novinha, tem essa questão, porque ela acompanhou muito a minha busca, de ver mesmo, porque ela sempre foi muito companheira. Hoje está mais adolescente, não é tanto, mas quando ela era mais novinha, antes de ter as amiguinhas, essas coisas e tal, então ela acompanhou mais. Então acredito que também ela aprendeu. Então eu acho que é mesmo plantar a busca, os filhos ver qual é a atitude da mãe. Eu Porque, acho que tudo é e do pai exemplo, né? também, porque às vezes também o próprio pai fala muito contra a mãe, né? Também tem os dois lados. Mas Os dois lados. a gente não teve grandes problemas nessa questão. Mas eu conheço casos de que os filhos tomam birra e eu conheço casos de que filhos que nem querem ir para a igreja. Porque Uhum. falar, eu vou para a igreja, desde quando você foi para essa igreja, tá aí passando essas coisas, porque coloca a culpa na igreja, porque provavelmente Uhum. o pai ou a mãe, não todos os casos, mas em alguns casos falam, tá vendo? Vou para a igreja e nada acontece. Tem isso também. E aí acaba gerando uma culpa numa coisa que também não é. É. Muita gente culpa a igreja. E nem E a igreja, sempre. coitada, tá lá. Mas é isso, gente. Mais alguma dúvida, alguma questão? Tá aí, eu queria agradecer todos que nos
Meu Deus, já tá tarde aqui, eu começo a me fugir as palavras. Todos que nos prestigiaram, ouviram o testemunho da Sabrina. Hoje o casamento dela é uma bênção, é claro, não é perfeito como nenhum casamento é. Eu conheço o Gustavo, ele é uma bênção, um homem de Deus, engraçado, uma comédia. Os dois juntos são muito engraçados. E é uma família linda. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para quem tem dúvida, tá? Esclarecido de ponha Deus em primeiro lugar, não faça com as suas próprias mãos, tenha total convicção do que você quer para sua vida. Se você quer, se você quer mesmo lutar por essa reconciliação, se você realmente quer abrir mão, falar, Senhor, eu não aguento mais, é abrir mão mesmo, deixar ir, deixar fluir. O perdão tem que acontecer reconciliando ou não reconciliando, porque Deus não negocia princípios. O perdão deve acontecer, tá? Para te liberar. É mandamento do Senhor, é ordenança do Senhor, né? Perdoai aqueles que te ofendem, né? E aí Deus nos perdoa também. Liberar o nosso coração para o perdão. E, Valdirene, depois segue a Sabrina lá no Instagram dela, quem quiser, quem que só me segue, se quiser, segue a Sabrina lá. Quem não me segue, pode me seguir também. Estamos aqui sempre falando sobre restauração, sobre casamento, sobre relacionamento. Em breve eu darei o meu testemunho de como eu conheci o Rodrigo, o que Deus fez na minha vida. Foi uma transformação assim imensa, foi muito sobrenatural mesmo, a forma como tudo aconteceu. Foi, se você não crê no sobrenatural, até parece mentira, mas não é mentira. Deus fez e me trouxe aqui para Portugal, ele já estava aqui, me enviou para cá para ser a costela dele. E oi, Matheus. Ele quer Vamos orar, então. Vamos orar. Pastor Emerson, obrigada pela sua participação, pelos seus comentários. Márcia, Valdirene, todo mundo aí que interagiu com a gente, tá? Estamos dispostas a ajudar em oração, principalmente, tá? E não garanto uma resposta rápida, nem minha nem da Sabrina, porque a nossa vida aqui é sempre muito corrida, mas sempre que possível eu respondo as mensagens que têm chegado até mim. Vou tentar deixar essa live salva aqui no Instagram e no YouTube. Vou tentar pôr no meu canal lá no YouTube, Roberta Vidal, pode procurar lá. Tem alguns vídeos meus bem antigos já, quando eu tentei, há 5 anos atrás, fazer um canal no YouTube, depois, por motivos externos, me paralisou e eu não dei continuidade. Mas agora Deus está tocando o nosso coração e glória a Deus pela vida de vocês. Então, Sabrina, faz uma oração aí para todas essas pessoas que estão passando na luta. Obrigada, Anne. Obrigada mesmo pelo seu tempo aí com a gente. A Taigra. E vamos orar por todos que estão em busca de uma reconciliação, que estão passando por uma crise, ou que estão nesse processo de separação, que não querem mais. Que Deus dê graça mesmo, né, a todos nós. Pode orar. Quero agradecer a todas as amigas do Brasil que entrou, as que não puderam entrar, que me mandaram mensagem. Quem precisar de ajuda, como a Roberta falou, manda mensagem no Instagram. Meu telefone tá ruim, mas eu acho que entre amanhã e segunda eu vou resolver esse problema, porque eu preciso resolver esse problema dele. Que ele tá com vontade própria, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Enfim, eu vou ter que resolver esse problema dele. E só tem um pouquinho de paciência, tá bom? Na hora, porque como eu trabalho, eu não posso ficar. E na onde eu trabalho, a internet é ruim. Então, de segunda a sexta, só depois das 5h30 daqui que eu vou conseguir responder. Tá bom? E o que eu puder estar fazendo, vou estar fazendo. Se alguém tiver alguma pergunta mais íntima e quiser perguntar também, pode perguntar lá que eu respondo.
Úrsula, um beijo, Deus te abençoe. Gente, essa minha amiga, ela é um barato. Ela me ajuda tanto. Olha, Úrsula, me segue no Instagram, Úrsula. Isso é uma bem. ela é uma benção, gente. Mulher de Deus, mulher que, olha, tira o chapéu. Ela e a filha dela, cria a filha dela sozinha, uma mulher também que se reconstrói sozinha, lutando pela Amém. vida, que Glória a Deus tem Deus. honrado muito. Que Deus te Amém. abençoe. Magda também, Deus abençoe. Eu não sei se ela está por aí, deve estar no culto, que ela está com um projeto com umas crianças no culto, e eu acredito que ela não deve estar por aí. Mas depois a gente vai estar gravado, quem quiser assistir. Envia se você conhece alguém que está com dúvida, como agir, está passando por esse processo. Manda essa live depois desse vídeo, tá bom? Nós estamos aqui disponíveis mesmo. Olha lá, a Magda, gente, é uma mulher de Deus, abençoadíssima, gente. Ou essa mulher, como que ela me ajudou desde o início. Amém. Um beijo. Glória a Deus. É importante. Se você não tem com quem contar, como a Sabrina teve, essas amigas do lado dela, se você não tem com quem contar, gente, eu estou abrindo meu coração aqui, a Sabrina também, nos disponibilizando para ser essas pessoas, para vocês se apoiarem, tá bom? Eu creio que é o meu chamado, é o meu propósito, meu coração arde mesmo por ajudar e ver vidas transformadas, porque quando a nossa vida é transformada, a gente quer que todo mundo passe pelo mesmo processo, né? E Deus mudou minha vida assim da água para o vinho também, como foi com a Sabrina. E um dia vocês vão ter essa possibilidade de ouvir meu testemunho também. Sabrina vai orar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Nós tivemos uma irmã que voltou para o Brasil e ela também teve o casamento dela restaurado. E ela buscou ajuda no lugar certo. Não falando que a nossa igreja é o lugar certo, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é assim, é buscar ajuda no lugar certo. E ela foi no lugar certo, porque você não é necessariamente a nossa igreja, mas é orar, pedir direção de Deus para você achar o lugar certo e pessoas certas que Deus coloca. E o casamento foi lindo. Deus restaurou, Deus salvou a família dela inteira para Jesus. Deus fez um milagre. Ali Deus fez um milagre, Deus libertou, Deus curou. Foi lindo o que Deus fez. Foi um ano. Foi um ano. Acho que sim. Mas por quê? Porque ela abriu o coração e ela aceitava o que nós falávamos para ela, ela aceitava o que Deus ia e chegou uma hora que ela se silenciou e ela ficou ela e Deus também. Ela aprendeu a buscar Deus. Teve uma época que ela realmente se silenciou, lembra? Que ela já não falava mais, mas ela buscou e quando ela voltou para a igreja, ela voltou com o marido. Lembra? Foi mais ou menos isso, né? Sim, foi uma bênção. Então tá, eu vou orar porque minha bateria tá mesmo indo. Ora, irmã, ora! Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui presente, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu quero, Senhor, pedir, Senhor, a solução, a direção para cada um que está aqui, Senhor, que necessita, Pai, de uma restauração, que necessita de uma resposta, que necessita de uma cura interior, Senhor, que o Senhor possa, Pai, enviar exércitos de anjos e de pessoas, Senhor, para ajudá-las, para que elas possam, Senhor, se reconstruir, para que elas possam, Senhor, se achar em Ti, Pai, para que elas possam, Senhor, te buscar e a te conhecer como nós te conhecemos, Pai, ou até mais, Pai. Envia miríades e miríades de anjos, Senhor, para contender, para revelar, Senhor, os teus propósitos a cada um deles, Pai. Dê a direção certa, Pai, o lugar certo, a hora certa, a pessoa certa. Envia as pessoas, Senhor, no caminho de cada um, Pai, para que elas possam, Senhor, ter a solução, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que elas precisam, Pai. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor, as feridas. Cura dores antigas, Senhor. Que o teu ventre, que o teu Espírito Santo possa soprar, Pai, e restaurar e curar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada uma, Senhor, de cada pessoa que está aqui nos assistindo. Senhor, entrega as nossas vidas, Pai. Que os teus anjos dê ordem, Senhor, aos teus anjos, para estar, Senhor, auxiliando cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos livra, nos guarda.
nos protege de todos os males, Senhor, de todos os males. Que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada pelo tempo de vocês, que é precioso. Vocês pararam aqui um pouquinho para ficar aqui com a gente. Foi uma delícia. Eu amei. Amém. Eu amo live, eu amo, porque dá para interagir. Glória a Deus pela vida de cada um mesmo, pela contribuição aí nos comentários. Vamos nos ajudar, tá bom? Um ajudando o outro, sendo igreja, sendo corpo de Cristo, independente de placa, independente de denominação. Somos um corpo e o corpo é para ajudar. O corpo é para a mão ajudar a outra mão e é isso que nós somos. Podem contar comigo, tá? Podem contar. Gente, não é para engrandecimento de ninguém. O nosso Instagram é bem pequenininho, mas se vocês quiserem multiplicar isso para outras pessoas, indiquem os nossos perfis, porque o nosso propósito é mesmo ajudar, tá? Sem mais nada, sem nada em troca. É ajudar pelo amor de Jesus mesmo, tá bom? Amém. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valdirene, Deus te abençoe. Conta com a gente. Pastor Emerson, valeu. Todos que assistiram. Irmão Daniel fez uma contribuição aqui maravilhosa. Um homem muito sábio também, lá da nossa igreja. E Deus está levantando aí como um conselheiro para mim. E vamos seguir em frente, né? Aqui já está tarde. Amém. Amanhã é dia de culto. Amém. Então, um beijo no coração de vocês, gente. Vou tentar deixar a live salva, tá bom? Deus abençoe cada um. Amém. Tchau. Tchau.